Fala, samurai, beleza? Então, cadê? Você tá gostando das animações explícitas? É um tópico que eu acho bem divertido no Flutter, porque eu sinto que você tem total controle do que tá acontecendo na tela. Então, as animações implícitas também são legais, claro, são muito úteis e fáceis de usar, mas ela meio que faz as coisas por debaixo dos panos. O que eu gosto da animação explícita é que você tá totalmente no controle, como eu falei. Tu pode fazer qualquer tipo de tratativa quando muda de status, ou cada tique da animação tu pode fazer alguma coisa interessante. Enfim, eu acho bem legal. Mas tem uma coisa que a gente não falou e você pode estar se perguntando. Por exemplo, digamos que eu tenho esse container vermelho. A gente aprendeu utilizando o Animation Controller que a gente pode diminuir esse valor, fazer o translado, a rotação dele, porque a gente tem acesso ao o value que esse controller gera pra gente, certo? E esse valor é um valor, sei lá, entre 0 a 1, entre 0 a 150 a gente define. Mas ele é um valor numérico, certo? E você pode estar se perguntando como é que eu faria também para mudar a cor do container. Que a cor, entre aspas, não é um valor numérico. Então eu não posso simplesmente manipular esse value do controller. Beleza? Então, para fazer isso, a gente usa também o controller, sendo que a gente tem que usar um cara chamado twin. Você deve ter visto um pouco do twin já naquela aula que a gente fez a animação da lista. Lembra a animação da lista? Então, o twin no Flutter, todo widget twin, ele é um widget que ele justamente te dá valores. Esse twin é de between. É da palavra between em inglês que significa entre. Então ele te dá valores entre um range. O range inicial e o range final, que ele chama de begin e end. Então eu posso criar um twin também de double, que vai ter a mesma função do controller, e dizer que esse twin ele começa no 0 e termina no 1, por exemplo. Mas o twin ele é muito mais poderoso, porque eu posso criar o twin de cor, eu posso criar twin de opacidade, eu posso criar twin de várias coisas e manusear esses vários twins. E o Flutter já te dá alguns twins prontos. Por exemplo, o twin de cor. Se eu quiser manipular a cor desse container, eu posso usar um cara chamado Color Twin, que eu vou chamar aqui de Color Twin, certo? Então ele é um cara que ele vai me dar uma interpolação entre cores, da cor inicial que eu passar para a cor final. Para fazer isso, basta eu vir aqui e fazer o seguinte, eu não vou precisar mais disso. Eu vou fazer o que? Color Twin recebe. Color Twin. E aqui, como eu disse, eu preciso passar uma cor. Veja que tanto o begin como o end são colors. Então o begin eu quero começar com a cor vermelha. E o end eu quero começar com, ou quero terminar com a cor verde. Então eu criei um color twin que interpola valores da cor vermelha para a cor verde. Beleza? Para terminar isso aqui, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que chamar o método animate, passando o meu controller. Beleza? Com isso, eu já posso vir bem aqui e chamar o meu color twin.evaluate passando o meu controller. Quando a gente reiniciar aqui, a gente já consegue a nossa animação. Deixa eu iniciar de novo. Já consegue a nossa animação, indo do vermelho para o verde. E inclusive, o legal do twin, porque eu posso passar aqui para esse método animate, eu posso passar uma curved animation. E aqui eu posso dizer que o parent é o meu controller, e aqui eu posso passar nesse parâmetro curve uma curva. Então aquelas curvas que a gente falou anteriormente, bounce in, bounce out, decelerate, ease in. Então você tem mais controle da animação para passar uma curva que você deseja. E aqui quando eu reiniciar,
a gente consegue o nosso efeito, indo de um twin para outro twin. No caso, do begin para o end, certo? E aqui eu dei um exemplo de um twin. Existem vários twins que você pode usar que já estão prontos, inclusive você pode criar o seu twin, certo? Então, ó, deixa eu abrir o código desse Color Twin. Ó, ele é uma classe que estende twin e você pode criar. Você só precisa implementar alguns métodos, no caso esse método lerp, e pronto, você cria o seu twin. Ó, tem Color Twin, tem Size Twin, tem Rect Twin, Int Twin, enfim, tem vários twins que já estão prontos para você utilizar. E se você precisar de um twin, ou seja, de uma interpolação de valores que não existe ainda, você é livre para criar também o seu próprio twin. Beleza? Bem massa, né? Flutter te dá muito poder para fazer várias coisas interessantes. Beleza? Então, por essa aula é isso, pessoal. A gente vai ter mais uma aulinha de animações explícitas e a gente termina esse módulo de animação, certo? Não é para ser um curso completo de animação, esse módulo é só para dar um gostinho, para você já saber mais ou menos como é que funciona a animação, implementar algumas animações já bem legais no seu aplicativo. Até porque depois a gente vai criar aplicativos mais complexos que vão fazer uso de animações mais elaboradas. Aí a gente pode se debruçar mais tempo. Mas a ideia desse módulo é só um módulo inicial para a gente falar um pouquinho sobre animação. Beleza? Então, até a próxima aula.